O que pode fazer um deputado e o que poderia fazer uma deputada? Bom, hoje a representatividade das mulheres na Alerj é patética. A gente tem 71 deputados e 3 deputadas. É uma coisa absurda, assim, é risível, porque a gente é metade da população. Então, as mulheres têm questões muito particulares, pautas particulares que dizem respeito à existência das mulheres no mundo e que precisam ser ouvidas e principalmente elaboradas por mulheres. Mas não só isso. As mulheres não lidam só com pautas feministas, as mulheres também falam sobre a segurança pública, falam sobre saúde, sobre educação, sobre tudo. É um olhar da mulher feminista sobre a sociedade. Isso é muito importante que aconteça. Então, é urgente que esse quadro mude. Não é possível, num contexto de 71 deputados, ter 3 mulheres, isso é absurdo. E o que faz um deputado? Um deputado, ele, basicamente, ele fiscaliza o projeto do governador, né? Quer dizer, o governador propõe para a Câmara o seu projeto para o Estado e os deputados olham para aquele projeto e propõem mudanças ou aprovam esse projeto. Então, um deputado, ele basicamente fiscaliza o orçamento para ver se ele está sendo cumprido. Existem meios legais de transparência. Eu fiz parte, por exemplo, tanto na Alerj quanto na Câmara dos Vereadores, existem cursos disponíveis para o cidadão comum aprender sobre orçamento, que não é uma coisa simples. O orçamento público, ele é feito para o cidadão não entender. Então, apesar de existir o Rio Transparente, por exemplo, os números não se batem, o padrão é difícil de entender, é um economiquez que não dá para entender, mas existem cursos para capacitar o cidadão comum a fazer isso, que eu recomendo muito que todo mundo faça. Então, um dos papéis do deputado é justamente fiscalizar esse orçamento, propor leis e fazer CPIs também, né, que é mexer em certas caixas pretas da relação de empresas com o Estado, ou enfim, do próprio Estado, que às vezes ficam muito escondidas, né? Então, e eu acho que uma missão de uma candidatura como a nossa, coletiva, e que vem do movimento social, é fazer trabalho de base, é passar esses 4 anos ali na Alerj com um escritório público fazendo trabalho de base, ou seja, a gente não vai apenas se encastelar ali na Alerj, a gente vai estar na rua, a gente vai estar no interior, a gente vai estar na periferia, a gente vai estar nas escolas, nas universidades do Estado, fazendo essa mobilização, porque isso realmente, quanto mais as pessoas se aproximarem da política, mais a gente consegue implementar projetos de lei, por exemplo. Então não adianta a gente fazer uma lei incrível, genial, se as galerias não estiverem lotadas, se não tiver uma pressão popular de estar lá dentro, de estar exigindo que os deputados votem a favor das causas populares. Então, é muito importante que se elabore leis, que se fiscalize o orçamento, mas também que a gente esteja do lado de fora trazendo, formando a nação, a base que vai dar suporte para esses projetos. A gente está vivendo um momento de muita gravidade, né? A Marielle, vereadora da cidade do Rio de Janeiro, foi executada. Já são mais de 2 meses que a gente não tem respostas sobre isso. E, no entanto, a Marielle, ela estava promovendo uma mobilização muito forte dentro do gabinete dela, que é exatamente a possibilidade de mais mulheres na política. Um programa que a Marielle estava desenvolvendo, inclusive promovendo aulas, né, tutoriais, como você gosta de dizer, assim, para que mais mulheres pudessem se interessar e se candidatar. E você estava acompanhando essas discussões lá dentro com outras mulheres. Como é que você vê, então, a participação das mulheres e a articulação das mulheres nessas eleições? Né? A Marielle foi super generosa, assim, e me surpreendeu, porque eu não conhecia ela pessoalmente, e ela, quando soube da minha candidatura, me chamou imediatamente para integrar esse gabinete dela, que, para mim, que sou de movimento social, me pareceu muito familiar, a forma como era organizado ali, aquelas mulheres da cidade, periféricas, resolvendo coisas, elaborando coisas, e aí foi muito importante para mim, foi um espaço de acolhimento muito forte. E aí eu entendi o que era o movimento dela. Como, apesar dela ser uma vereadora muito empoderada e ter sido muito bem votada, para ela era muito importante que viesse um bonde de mulheres junto com ela, porque sozinho não se faz um verão, né? Então, isso realmente era muito radical para ela. Inclusive, ela dizia que não iria se candidatar
para justamente se manter ali como vereadora, para ir trazendo essas mulheres e criando formação, capacitação, articulação. Era um trabalho bem forte, assim, da Marielle, que teve esse fim trágico, mas quando se fala que existem muitas Marielles, né, que ela é uma semente de girassol que brota, é porque o modo de fazer política da Marielle era muito parecido com o de movimento social. Apesar dela estar há muitos anos no partido, construindo o partido, ela tinha esse jeito horizontal e democrático e voltado para a base que nos empodera. Então, é como se ela falasse, olha, a gente está no caminho certo, a gente está fazendo a política da forma correta, que dialoga com o que a sociedade precisa. Ela era uma pessoa real, uma mulher da maré, lésbica, mãe. Ela era uma pessoa que vivia uma realidade da cidade, de pegar ônibus, transporte público, saúde pública, educação pública, enfim. Então, isso traz para ela um empoderamento que transformou ela nesse gigante que ela virou. E agora a gente está aqui e tem esse modo de fazer política. Então, Mulheres na Política, esse é o movimento, me parece não, com certeza, o movimento mais importante, né, dessas eleições de 2018, finalmente, né? Então, quem são essas mulheres? Agora, por exemplo, tem um registro recorde de candidaturas femininas no PSOL e acredito que nos outros partidos também. Acho que tem um esforço, tem uma demanda da sociedade por essas candidaturas feministas, entendendo a importância da união das esquerdas nesse momento no país, para trazer a sororidade como tecnologia social de união. Assim, as mulheres têm essa capacidade de se unir apesar das diferenças, isso talvez para a gente seja mais familiar, mais fácil. Então, isso também dá para fazer na política. Então, é isso. O contexto atual é de muitas candidaturas de mulheres muito fortes, mulheres que estão na base há muito tempo trabalhando e que estão aí para disputar esse espaço e realmente aumentar essa representatividade na LERJ.